Pai, Senhor Jesus Cristo, meus amados, hoje é o quarto dia da nossa campanha de leitura bíblica, a qual nós lemos do capítulo 10 ao 12 de Gênesis. E eu acredito que esse propósito de leitura da palavra e de meditação nos textos tem trazido grandes respostas para a vida espiritual de quem está seguindo fielmente esse propósito. Eu tenho visto respostas da parte de Deus para minha vida já. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar firme e fazer esse propósito, Deus ele vai mover o sobrenatural sobre a sua vida. Porque a promessa da parte de Deus nós já temos, que é a promessa de viver o sobrenatural. A promessa de prosperar naquilo que nós estamos fazendo, a promessa de que o favor de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos objetivos. Porém, a única pessoa que pode impedir que o favor de Deus, que as promessas dele se concretizem na nossa vida somos nós. Na leitura de hoje, eu notei que existem duas coisas que são determinantes para que nós possamos progredir e alcançar as promessas de Deus. Já aconteceu comigo e eu acredito que também pode ter acontecido com vocês, que é o fato de muitas vezes as coisas estão caminhando muito bem, nós estamos crescendo, estamos progredindo, alcançando, conseguimos até enxergar o cumprimento da promessa já, conseguimos entender um caminho de vitória, conseguimos já visualizar que realmente aquilo que Deus prometeu está próximo de se concretizar e de repente tudo começa a dar errado. Uma prova inesperada, uma dificuldade inesperada azeda tudo. Aí a gente fica com aquela impressão de, poxa vida, tava tudo dando certo, Deus prometeu e agora do nada deu tudo errado. E eu nem sei o porquê isso aconteceu. Tava tudo encaminhando para dar certo e de repente tudo vira ao contrário. Só que existem dois pontos principais que Deus me mostrou através da leitura desse texto do dia de hoje, que nos impede de alcançar a promessa dele. E seria muito bom que todos prestem muita atenção nisso. Vai ser bem rápido. Eu vou falar esses dois pontos e vou fazer uma oração. Vai ser extremamente rápido. Mas é bom que todos prestem muita atenção, porque a bênção de Deus pode estar bem próximo de você. E o inimigo, ele consegue visualizar as bênçãos do Senhor alcançando você antes que você visualize. Então o inimigo ele começa a te atacar, ele começa a investir contra você para que você anule o progresso que Deus tem entregado nas suas mãos. Porque o diabo ele não tem poder de frustrar os planos de Deus na sua vida. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus na sua vida é você mesmo. O diabo ele permanece ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. E quando nós não estamos em vigilância, não estamos prontos para pelejar contra o diabo, nós nos colocamos em situação de vulnerabilidade. E estando vulneráveis, ele consegue nos influenciar para que nós mesmos possamos impedir a promessa de Deus.
Então vamos fazer a leitura do texto, Gênesis capítulo 12, versículo 10 em diante, diz assim: Contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimento assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa: Escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem sua formosura, alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a sua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante de seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que era tua mulher? Por que alegaste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Meus amados, nós vemos nesse texto alguns pontos importantes de tudo isso. O primeiro ponto muito importante é que Abrão, ele olha para sua esposa e ele vê nela uma mulher extremamente bela, uma mulher linda, uma mulher desejável. E ele, dentro do seu íntimo, com medo da morte, ele olha para sua mulher e diz para ela: vão me matar quando entenderem que eu sou seu esposo. Então diga para eles que você é minha irmã. Então vão poupar a minha vida. Primeiro ponto que pode impedir, que tem um alto potencial de impedir as bênçãos do Senhor de te alcançar, o favor de Deus de te alcançar, o sobrenatural de Deus de agir em seu favor, é um medo. Porque o medo, ele não passa de falta de confiança no seu Deus. Porque se nós cremos que Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder em mãos, Deus, ele consegue fazer tudo o que ele quer. Por que Abrão teve medo de dizer que a Sarai era sua esposa?
Vamos dizer que ele chegue lá e diga, ó, ela é minha esposa. O mesmo Deus que vingou Abrão por Faraó ter tomado a esposa dele, atacando o Faraó, a família dele e tudo que ele tinha, também não seria o mesmo Deus poderoso que poderia ter evitado Faraó de atacar Abrão, sabendo que ele é esposo dela? O que eu quero dizer com isso? Se Abrão tivesse falado que era marido dela, Deus não poderia ter operado o livramento do mesmo jeito? Porque não é o mesmo Deus? Agora, o fato de Abrão ter medo de Faraó fez com que ele entregasse a própria mulher nas mãos de Faraó. Deus teve misericórdia de Abrão. Porque mesmo Abrão tendo medo, Deus entrou na situação, reverteu o quadro e fez com que a sua mulher voltasse para ele. E justificou Abrão diante de Faraó. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a vida de você que está ouvindo esse áudio, sobre a sua vida. Se porventura, por conta do medo, o inimigo colocou as mãos naquilo que é teu, e a situação se moldou a ponto de parecer que você ia perder a bênção que Deus te deu, Deus vai entrar nessa situação e vai reverter o quadro agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai trazer de volta aquilo que é teu e o inimigo não vai tomar aquilo que Deus te deu. Outro ponto que pode impedir que o favor de Deus e as bênçãos do Senhor te alcance é a mentira. Porque ele diz para a tua mulher mentir. Ele mente a respeito da tua mulher. Porém, depois que Deus justifica ele diante de Faraó, Faraó diz, por que tu fizeste isso? Porque disse que ela era tua irmã? Ou seja, por que mentiu? Muitas vezes, quando nós estamos próximos de alcançar uma bênção, no meio de uma reunião, no meio de pessoas que Deus vai utilizar, Deus vai nos conectar para poder abrir portas para nós, o inimigo ele lança setas sobre a nossa mente, para que no meio desse contato, no meio desse mover espiritual, no meio dessa conexão que Deus está criando, a conversa saia do propósito de Deus e por algum descuido você acabe mentindo. Ou para fazer uma piada, ou para poder contar alguma vantagem, ou para poder se livrar do peso ou da culpa de alguma coisa. O inimigo lança uma seta sutil para que nós acabemos mentindo. Pode até ser alguma mentira pequena, ou algo bem que parece que não tem peso algum, que não tem efeito nenhum, mas essa mentira, ela tem o poder de abrir uma porta de maldição sobre a nossa vida. Ela tem o poder de destruir conexões que Deus pode estar entregando nas suas mãos. Já pensou que Abrão poderia ter criado uma conexão forte e duradoura com o Faraó naquele tempo? Que Deus poderia usar Faraó para dar uma conexão maior, uma prosperidade maior através dessa conexão com o Faraó? Mas essa conexão ela foi interrompida por conta da mentira de Abrão para Faraó.
Faraó não disse que mataria Abrão. Faraó não disse que se Abrão fosse esposo dela, ele mataria. Quem pensou isso foi o próprio Abrão. E só de ter pensado isso, ele mentiu quando estava diante de Faraó. E essa mentira ocasionou essa bagunça toda. Então, nós precisamos ter total cuidado com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós dizemos, porque muitas vezes Deus tem preparado conexões poderosas, fortes, grandes portas para nós. Mas no momento de acessar essa porta, de estabelecer essa conexão, o inimigo ele lança um dardo sobre a nossa mente. E a mentira acaba destruindo essa conexão e fechando essa porta. Deus ele tem algo grande para nos entregar, algo maravilhoso, uma provisão que nós estamos precisando. Deus ele tem algo para poder estabelecer sobre a nossa vida. Então nós precisamos estar em torre de vigilância o tempo todo, tomando cuidado com as coisas que nós estamos fazendo, para que o inimigo não venha destruir a nossa confiança no Senhor. Porque quando nós paramos de confiar no Senhor, nós acabamos trazendo sobre nós atitudes que desagradam a Deus e que impedem o trabalhar de Deus na nossa vida. Aí a culpa não vai ser do diabo, a culpa vai ser nossa. Porque o diabo ele não tem poder contra aqueles que amam a Deus. O diabo não tem poder algum sobre a nossa vida. Mas ele pode lançar uma seta sim sobre nós, para que nós mesmos façamos algo que impeça o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu quero encerrar orando por você. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos que estão ouvindo esse áudio. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está preparando uma conexão necessária, eu tenho certeza que o Senhor está preparando uma provisão que essa pessoa tem pedido, que essa pessoa tem buscado. Eu tenho certeza, Pai, que as pessoas que têm orado pedindo uma porta aberta, o Senhor já tem preparado essa porta. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado conexões poderosas, fortes, que vai ser um canal de bênção sobre a vida de pessoas. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda seta do maligno, todo dardo inflamado do maligno seja retirado e apagado e o veneno expelido, para que esses ataques sutis do maligno não venham corromper o nosso coração e a nossa confiança em Ti. Para que nós não venhamos impedir o Teu agir, o Teu favor e a Tua bênção de nos alcançar. Em nome de Jesus Cristo, se porventura já houve alguma coisa que foi realizada, que fugiu do Teu propósito, que lutou contra o Teu projeto, que o Senhor venha interferir agora nessa situação, e da mesma forma que o Senhor fez com Abrão, aquilo que poderia ser uma maldição sobre ele, sobre a casa dele, que o Senhor reverta em bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, para que o Senhor venha mover o sobrenatural e que o Teu favor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa e sobre os nossos projetos. Em nome de Jesus. Amém.